Boa noite a todos. Aqui também choveu bastante, tá friozinho, mas então a gente segue com a nossa aula desse formato, né, remoto. Caso vocês estejam escutando barulho de chiado da minha câmera, é só falar que dali eu desligo ela, tá bom? E dali, então, a gente vai seguir, então, nesse formato, tá dando certo. Eu acredito que vocês também têm conseguido pegar bem as aulas, tá tranquilo, mas se por acaso vocês cheguem naquele ponto e falam, não, prof, a gente quer que seja presencial, vamos fazer um rodízio da turma, vamos voltar presencial, se vocês quiserem, fiquem bem à vontade, tá bom? Para poder ir conversando comigo, a gente vai se adequando, tá bom? Mas a princípio a gente vai então seguir assim remoto, ainda mais agora, ainda mais hoje, por exemplo, tá friozinho, chovendo, né? Mas fiquem bem à vontade mesmo. A minha intenção é que vocês consigam pegar, assim, absorver ao máximo que vocês podem, o que vocês quiserem, e tiverem com alguma dúvida, vocês podem se sentir à vontade para perguntar para mim na aula, levantar a mão, vocês podem também estar me mandando um e-mail que eu respondo rapidinho, tá bom? Eu vou só agora esperar que o pessoal está entrando. Já vamos iniciar aqui. Por enquanto, a preferência, estamos assim remoto, mas podem ficar à vontade. O que quiserem conversandinho, a gente vai se adequando, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Se por acaso tiver chiado, podem me falar, tá bom? Fiquem à vontade para poder estar me informando se tiver ruinzinho. Os slides eu coloquei já lá no Ava, tá disponível para vocês. Então, eu vou abrir aqui o slide. Em primeiro lugar, aproveitar, né, que hoje, dia 12 de maio, é um dia muito especial, ainda mais para vocês, né, futuros enfermeiros. Então, hoje é o Dia Internacional da Enfermagem e eu quero estar, em primeiro lugar, parabenizando vocês. Vocês já são enfermeiros, porque a enfermagem nasce no coração de vocês. E esse cuidado, esse zelo, eu sei que vocês vão ser únicos no trabalho de vocês. É uma profissão que eu admiro muito mesmo. Eu tenho uma tia que é enfermeira e eu sempre admirei muito o serviço dela, sempre admirei muito o trabalho dela. E, assim, a minha eterna gratidão por vocês, porque eu sei o quanto que agora estudando também é difícil, é muita matéria, é muito conteúdo, são várias disciplinas, né? Entender o corpo humano é difícil e ainda mais vocês, assim, são, assim, é uma profissão maravilhosa, porque cuidam com amor, têm todo o conhecimento de como que funciona e ainda assim tiram o seu tempo para poder estar ali nos cuidando, né, de gente quando está doente. Então, assim, eu queria aproveitar, né, justamente hoje caiu no dia da nossa aula ainda, mas está parabenizando vocês, então, pelo Dia do Enfermeiro. E realmente a nossa eterna gratidão. Eu sei que vocês têm muito conhecimento e, além disso, vocês, além do conhecimento, do cérebro ali pensando todas as coisas, vocês têm o coração. Eu acho que a grande alma, assim, em muitos hospitais são os enfermeiros que cuidam mesmo. Então, aqui o meu parabéns para vocês, né? Estou esperando um pouquinho a turma chegar, mas de qualquer maneira já parabenizo vocês, tá bom? Parabéns por essa profissão e eu sei que é uma profissão de muitos desafios, mas vocês vão ver como vai ser muito recompensado, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, né? O nosso conhecimento todo dia é bem-vindo e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o metabolismo. Vamos estar conversando um pouquinho sobre o funcionamento do nosso organismo, como que funciona as vias metabólicas, né? Então, a gente já está na aula número 8. Então, vamos só fazer uma revisão. Eu sempre vou estar batendo na tecla com vocês para ir lembrando desses termos. São termos que vocês acabam utilizando bastante, então é importante a gente lembrar sempre que a gente tem
dois tipos de reações principais dentro do metabolismo. Então, a primeira fase seria a fase do anabolismo e a segunda do catabolismo. Só vou abrindo aqui, que às vezes o pessoal pede para entrar, dali eu dou uma cortadinha, tá bom? Bom, então lembrando que a gente tem essas duas fases principais, né? Os nossos organismos, eles são constituídos de biomoléculas. A gente viu que 70% é de água, então a biomolécula inorgânica, a água é a que mais se destaca. Mas depois disso a gente tem lipídios, proteínas, carboidratos, os nossos ácidos nucleicos, que faz parte do material genético. Então, todos essas macromoléculas e também as micromoléculas, como as vitaminas e os sais minerais, eles constituem o nosso organismo e a gente verificou que eles que comandam todas as reações químicas que acontecem. O nosso organismo é fantástico, né? Você veja, o cérebro passa uma informação, o corpo já sabe o que tem que fazer. Seja desde fazer um movimento, seja, por exemplo, de uma resposta a algum organismo estranho, né, que adentrou algum vírus, então a gente já sabe os anticorpos que tem que estar lutando para isso. Se a gente está com algum problema respiratório, o nosso pulmão já enche do ar, já consegue fazer com que a gente tussa para poder expelir aquilo que estava incomodando. A própria digestão também é incrível, porque ela pega aquele alimento tão complexo que vem fazer justamente essa primeira parte aqui dessa fase metabólica, que é pegar esse alimento complexo e já na boca começar a digerir. Então, o nosso cérebro já mandou a informação que a gente precisa se alimentar e que o nosso organismo está precisando dos nutrientes, então já começa a boca a salivar. Isso é uma coisa mais interessante, né? Você sente o cheiro na comida, dependendo do horário já sabe que está na hora de comer, então o organismo ele é muito inteligente nisso, né? E a primeira, então, fase é justamente esse catabolismo, que é pegar essa molécula grande de alimento que a gente se alimentou, e ela é complexa, porque a gente vai se alimentar, a gente come ali carne, ovo, feijão, arroz, tem a saladinha, depois tem a fruta, então você acaba fazendo uma mistura ali na hora da refeição, e o nosso organismo já vai começando a degradar esse alimento. Então, essa degradação, que seria pegar a molécula bem complexa e dividindo ela em estruturas menores, mais simples, a gente chama aqui de catabolismo, que está no nosso lado direito da figura. Ela libera energia também, e é por isso, então, fica bem fácil da gente pensar que a gente come um alimento, então, com uma estrutura complexa, e esse alimento vai nos dar energia. Então, esse alimento é o que vai estar, então, nos fornecendo a energia necessária para todas as reações químicas do nosso organismo. Deixa eu só verificar aqui para compartilhar com vocês. E num segundo momento, assim como a gente precisa degradar as moléculas complexas em moléculas menores, a gente também precisa estar fazendo a parte de... Deixa eu só verificar aqui se alguém levantou a mão. Deixa eu verificar aqui. Alguém levantou a mão, a Sai, não sei se quer falar alguma coisa. Se quiser, pode ficar à vontade para abrir o microfone, tá bom? Às vezes só apertou o botãozinho. Não? Então tá bom, acho que ela só apertou o botãozinho. Então a gente tem a segunda parte agora. Então a gente já se alimentou, já transformou aquela molécula complexa em estruturinhas menores, e agora essas peças menores, essas moléculas mais simples, é que eu vou estar utilizando dentro do meu organismo para formar novas células, sejam tecidos, para que haja um funcionamento no meu metabolismo, né? Então, para que todos os sistemas eles estejam em equilíbrio. Então, eu me alimento, obtenho energia e consigo fazer essa degradação logo já na boca, com a saliva, a degradação, então, esse catabolismo das moléculas, que seria esse lado direito. Posteriormente, então, agora com essas moléculas mais simples e menores,
é o que eu vou transformar agora em novas células, em novas proteínas, em hormônios, em tudo que meu organismo precisa para estar funcionando em perfeito equilíbrio. A gente tem dois carros-chefes principais, que seria o cérebro, que passa a informação, então, para todo o organismo estar funcionando bem. Então, é muito bacana de ver como o cérebro vai dando informação do que tem que ser feito, tem que se alimentar, tem que se proteger, ou agora está numa época que a gente precisa estar se cuidando mais, então até a cabeça já fica, né, mais atenta em alguns detalhes. Em épocas assim de prova, o próprio cérebro já vai se acostumando, já vai armazenando os nutrientes necessários para que vocês consigam adquirir o conhecimento, armazenar esse conhecimento no cérebro também. Então é muito bacana, o nosso organismo assim, ele é bem complexo e completo, né? Então eu acredito que é uma das coisas até que apaixonam vocês na profissão de vocês, é de ver como o nosso organismo ele é tão assim complexo e como ele consegue se encaixar todos os sistemas dele funcionar tudo de maneira adequada. Então, a gente tem esses dois tipos principais de fases metabólicas, de vias metabólicas. A primeira, então, eu me alimento para ter energia, e na segunda, quando eu vou formar novas células, novos tecidos e assim por diante, eu vou então gastar essa energia que eu tive. Eu gasto energia no dia a dia, conversando aqui com vocês, respirando, mexendo no computador, trabalhando, caminhando, toda hora a gente está fazendo esse gasto energético. Então a gente tem que se alimentar de maneira correta. A gente viu que não é só para formar novas células, não é só para o estômago parar de roncar, é realmente necessário que a gente tenha esses nutrientes para que o nosso organismo ele esteja funcionando em equilíbrio. Então a gente viu que os hormônios interferem, né? Todos os nossos órgãos, eles funcionam num equilíbrio que também, por exemplo, fazem a liberação da bile, no estômago faz a liberação do suco gástrico, na boca da saliva. Então, assim, todo o nosso organismo está toda hora produzindo também novas substâncias. E essas novas substâncias, que são agora moléculas complexas também, a gente chama de anabolismo, que é essa formação. Então, eu pego moléculas simples e gero moléculas mais complexas. Então, aqui eu trouxe para vocês um resuminho do que a gente tinha visto também na aula passada. Eu trouxe aquele slide também que eu marquei para vocês, que é o principal, né? Eu não vou entrar com vocês nos detalhes para vocês verem as 10 etapas da glicólise, né? O que eu quero mesmo é que vocês consigam, pelo menos, saber quais que eram os nomes da molécula complexa e como que é o nome dela como molécula simples. Então, os glicídios ou carboidratos, né, que são os açúcares, eles se transformam em açúcares simples através do catabolismo. Então, é a quebra, né, o corte delas. As proteínas, primeiro se transformam em peptídeos, mas depois, a mais simplesinha, aminoácidos. Então, nota aqui que eu tenho um desenho dela toda, é uma estrutura complexa, e depois em pedacinhos menores já cortadinhos. Os lipídios, quando a gente fala de lipídios, que são a parte da mais gordura, a gente vai sempre se lembrar que eles são formados por ácidos graxos. E os ácidos nucleicos, é um dos mais fáceis, justamente pelo nome, são formados pelos nucleotídeos. Então, essas são as estruturas principais: carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, lembram? Só que aqui a única diferença é que os carboidratos estão com esse nome de glicídios, mas é para facilitar que tudo está relacionado com a glicose, que é ela que nos dá energia. Então, é por isso que o carboidrato ele se transforma, então, em esse mesmo nome, em glicídio. É a mesma coisa, tá bom? É apenas uma nomenclatura diferente, mas também serve para facilitar, porque tudo a gente lembra de glicose, né? Lembra de glicose, então, quando vai comer um doce, que vai dar uma energia. Lembra da questão da glicose, quando sabe que os níveis estão muito altos e que causam uma diabetes. Então, a gente lembra da glicose quando está com hipoglicemia, que a pessoa começa a ficar mais fraquinha, ela passou um período muito grande em jejum. Então, por isso que tem esse nome, tá bom? Mas os glicídios nada mais são que os próprios carboidratos. Então, lembrem que a gente fala, né? É o pão, é a massa, é a batata, ele acaba virando o açúcar.
E o açúcar é a glicose, por isso que tem esse nome, então, aqui de glicídios. Então, os glicídios vão se transformar em açúcares menores, as proteínas em aminoácidos, os lipídios em ácidos graxos e os ácidos nucleicos em nucleotídeos. Eles estão aqui na ordem certinha, vindo então desse princípio aqui, que eu pego a molécula complexa e transformo na molécula mais simples. Posso fazer o contrário? Pode também, é uma via de mão dupla. Assim como se eu juntar vários açúcares menores e simples, eu transformo em glicídios, a mesma situação, eu vou transformar vários aminoácidos, um conjunto deles, formo peptídeos, depois eu formo proteínas. Vários ácidos graxos vão me transformar em lipídios e vários nucleotídeos em ácidos nucleicos, que daí seria esse outro processo do anabolismo, tá bom? Então, essas são as principais. Lembra que no primeiro bimestre a gente comentou bastante, né, sobre quais que eram as macromoléculas, as moléculas orgânicas, as inorgânicas. Lembram disso, né? Então, as orgânicas lá, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, a menorzinha, que era, então, as vitaminas, e as inorgânicas, água e sais minerais. A gente gravou isso no primeiro bimestre. Agora, nesse bimestre, o que eu quero que vocês lembrem é justamente essa transformação. Então, dos carboidratos ou glicídios se transformarem em açúcar, as proteínas se transformarem em aminoácidos, os lipídios em ácidos graxos e os ácidos nucleicos em nucleotídeos. Esse é o resumo. Vocês não vão precisar decorar toda a via metabólica, como que entra oxigênio e forma um ácido, e depois como que tem o NAD e o FAD que vão estar capturando a energia e transformando. Não se preocupem com relação a isso, tá bom? O meu interesse é que vocês tenham esse slide em específico gravado agora para o próximo bimestre. Esse é o carro-chefe das nossas aulas. Então, aqui tem mais um resuminho para facilitar. Então, esses esqueminhas de figura ajudam bastante quando a gente olha assim e acaba entendendo. Então, primeiro, anabolismo, que é justamente formar novas substâncias. A gente pega as moléculas simples, absorve energia, então aqui ATP é energia, então eu tenho que ter o ATP como se fosse uma cola para juntar esses materiais. Então, se eu vou fazer um trabalho, eu vou gastar energia. Então, como eu vou formar uma molécula mais complexa, né? Aqui está com J por causa do inglês, do espanhol. Mas assim, são moléculas simples se transformando em moléculas complexas. Eu tive um gasto de energia. E o catabolismo é o contrário, é aquilo que você vai, então, degradando, digerindo, diminuindo, cortando. Lembra do Czinho de corte? Então, quando eu vou cortar essa molécula complexa, eu vou liberar energia, que é como se estivesse liberando aquela colinha que estava grudando as moléculas, e também vou formar várias moléculas mais simples, tá? Esse é o nosso resumo do metabolismo que a gente já viu na prova, e eu sempre vou estar batendo martelo em vocês, porque ela é o nosso carro-chefe de tudo que vai acontecer no nosso organismo. Tudo está relacionado ao nosso metabolismo. E aqui está o slide que a gente conversou na aula passada, também está um resumo aqui das moléculas, que é essa transformação das complexas em simples. Então, carboidratos formam os glicídios ou glicose e se transformam em ácidos pirúvicos, que são os açúcares menores. Os lipídios se transformam em ácidos graxos, então graxo, gordo, lipídio, gordura, é essa parte. E depois a gente tem também as proteínas, que ela, então, em uma estrutura um pouquinho mais simples, é peptídeos, mas se cortar ainda um pouquinho mais, é que vai se transformar nos aminoácidos. Então, esse também é um resumo, junto com o slide desse outro anterior aqui que eu mostrei para vocês. Tá bom? Então, essas são as principais macromoléculas, então, que se transformam em moléculas mais simples. Então, quando a gente fala no metabolismo, a gente tem essa estrutura aqui. Por exemplo, o catabolismo, vocês vão lembrar de degradação, digestão. Você comeu o alimento, digeriu ele em moléculas menores. Agora, se você vai formar algo novo, então nesse caso aqui, ó, ele está formando músculo, né? Então ele está se alimentando. Quem vai querer fazer mais malhação e vai fazer mais músculo tem que comer bastante proteína, então acaba tendo uma alimentação rica em ovo, em frango, batata doce, né? Cheia
dos carboidratos e proteínas para poder gerar, então, esse tecido muscular. Então, o anabolismo, para vocês verem essa diferença entre as duas figuras, é esse quesito, é de você formar, então, o tecido novo. Então, novas células, novos tecidos e assim por diante. E o que eu posso fazer, então, para acelerar o metabolismo? A gente já tinha conversado um pouquinho sobre os alimentos termogênicos, que são aqueles alimentos que você ingere e aumentam a nossa temperatura corpórea. E quando a gente aumenta a nossa temperatura, as nossas moléculas, elas ficam mais agitadas. E essa agitação faz com que elas, então, estejam consumindo mais energia rapidamente. Então, a gente precisa, para acelerar o metabolismo, o que eu tenho que ter? Além desses alimentos termogênicos, como o chá verde, a gente tem que ter uma boa hidratação. A gente comentou que 70% do nosso organismo é água. Então, tudo que a gente vai participar do nosso processo metabólico, o nosso sangue mesmo, que percorre o organismo inteiro, ele é formado por plasma, e o plasma é água, praticamente, além de outros constituintes, mas tem que ter a hidratação. O primeiro ponto para o nosso organismo estar funcionando é a hidratação. A gente já sabe, se você não toma água, o estômago começa já a doer, porque já sente dor, a cabeça dói, porque as reações químicas elas já não acontecem tão simples, sem a água. A gente acaba tendo, então, uma compressão dos vasos, então isso vai trazendo uma dor de cabeça. Além de não ter água, a gente tem uma dificuldade do funcionamento do nosso sistema, então principalmente o digestório, sabe que quem não toma água tem problema de intestino preso, então a hidratação tem que estar ali completamente em boas condições para a gente dizer que nosso organismo está funcionando bem. Então tem que se hidratar, infelizmente se quer emagrecer, se quer que o corpo funcione bem, quer que a pele fique boa, quer ter ânimo, tem que se hidratar. Então tem que ter a aguinha para tomar. O segundo ponto que faz com que nosso metabolismo acelere são os exercícios. Você ficar parado em casa, ainda mais agora que o tempo está frio, eu sei que é mais difícil, né? Mas o nosso organismo agora no inverno, inclusive, é que ele está com o metabolismo ali em polvorosa, justamente porque a gente precisa manter a temperatura do corpo. Então, a temperatura externa está tão fria que o nosso metabolismo ali ele acaba então se acelerando um pouquinho mais também para tentar manter a temperatura. Porém, se você está num ambiente quentinho, com a cobertinha, comendo bastante, o nosso metabolismo ele abaixa, porque ele tem a tendência de tentar reservar essa energia que a gente estava então consumindo. Então tem que manter os exercícios para que isso vá funcionando então bem certinho. Próximo ponto, dormir profundamente. Então tem que dormir, né? A gente sabe que o recomendado é 8 horas, mas o profundo, o sono profundo é só ali depois de 2, 3 horas, desde que você pegou no sono. E mesmo assim, às vezes, deu umas 3 horas da manhã, o organismo às vezes quer ir no banheiro e pronto, você já acorda e não dormiu profundo ainda, né? Mas assim, dormir profundamente, no mínimo de 4 a 5 horas, mas contando todo o período de que você vai estar dormindo, é no mínimo 8 horas para estar funcionando, então, de maneira adequada. Quando a gente dorme, o nosso organismo, então, ele consegue fazer tudo o que ele precisa estar organizando para estar, então, tanto com o corpo descansado, quanto se preparar para o dia seguinte. Eu, inclusive, estava lendo uma matéria e dizia assim que agora, quando a gente dorme, é como se no nosso cérebro a gente fosse recebendo várias informações e elas vão se estacionando numa parte do cérebro. Eu vou até depois trazer para vocês na aula que vem, se eu achar esse material de novo. E dali, então, quando você dorme, o nosso cérebro começa a organizar. Então, ele joga fora aquilo que não era importante, e aquilo que era importante, que aconteceu durante o dia, que você aprendeu, ele armazena. Então, olha que interessante, durante o sono ainda é onde a gente está aprendendo. Então, não é só passar madrugada inteira acordado, estudando e trabalhando, tem que dormir, que quando você dorme, então o cérebro consegue absorver o conhecimento que vocês tiveram ao longo do dia também. E por último, também pode ser utilizado, que são suplementos para acelerar o metabolismo. Então, depende muito da característica de cada um dos médicos, né, dos profissionais de saúde, nutricionistas. Alguns eles recomendam que use essa suplementação, outros dizem que nada de medicação, você vai obter isso através de uma boa alimentação.
Então, isso também vai, assim, a critério de cada um, né? Mas a gente sabe que existe, sim, essa possibilidade de estar suplementando, fazendo, então, os preparados junto, né, com essas farmácias de manipulação para estar acelerando o metabolismo. Nada mais é do que também colocar compostos termogênicos que vão aumentar a sua temperatura, deixar, então, o corpo mais acelerado, então, acelera os batimentos, acelera o metabolismo, e você acaba, então, também emagrecendo por causa disso, né? Acaba fazendo, então, com que o metabolismo esteja funcionando. Bom, então vamos lembrar lá. A gente viu vários aspectos do metabolismo, né? Um que a gente viu, já foi algumas aulas, e vamos ver de novo, só para lembrar, o metabolismo basal. É aquele que, então, é a quantidade mínima de energia que a gente usa para sobreviver. É o nosso dia a dia. Se eu ficar parada em repouso, eu vou gastar essa energia normalmente. Então, em algumas alimentações, eles até calculam dentro do metabolismo basal. Olha, você tem que se alimentar disso no mínimo. Ah, mas eu não quero engordar, não sei lá. Mas você tem que se alimentar com essa quantidade de quilocalorias, porque elas que são responsáveis pelo seu metabolismo basal, que correspondem, então, a ações como batimentos cardíacos, pressão arterial, a respiração e a manutenção da nossa temperatura do corpo. Então, entre 36 graus, às vezes variando 35, 37, depende da pessoa também. Mas, então a gente tem que sempre lembrar que a gente tem um metabolismo básico. Mesmo em repouso, se a gente não está fazendo atividade nenhuma, a gente tem esse tipo de sentimento. Ah, a pessoa está acamada, está no hospital, ela está paradinha lá, ela está passando por um processo, né, de algum probleminha de saúde, o coração dela está batendo, está tendo pressão arterial, ela está respirando, né? Tudo se estiver funcionando certinho. E a temperatura do corpo tem que continuar sendo mantida na temperatura ideal dos 36. Então, mesmo que a pessoa está parada, doente ou está em casa sem fazer nada, ela tem um metabolismo basal, que é então essa quantidade mínima de energia. Depois, a gente tem também a nossa relação com o fígado, que é o nosso metabolismo hepático. A gente também já falou dele, vamos só lembrar, porque ele é um dos mais importantes. A gente viu que o fígado, ele é complexo, ele é responsável de estar fazendo a distribuição, então, dos nutrientes, dos hormônios por todo o corpo. Ele participa de todas as fases do metabolismo das nossas macromoléculas orgânicas. Então, dos carboidratos, dos lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, dos próprios hormônios, que a gente comentou que existem vários hormônios no nosso organismo, né? Todos eles passam pelo fígado. Então, o fígado, ele é um dos órgãos assim mais complexos e que mais trabalham no nosso organismo. É ele, então, que vai participar de todas as vias metabólicas. Ele também filtra e armazena o sangue, ele degrada os xenobióticos, sejam medicamentos, drogas, bebidas alcoólicas, né? Ele é que faz, então, esse trabalho, né? Chegou uma substância diferente, igual, por exemplo, a pessoa está com dor, ela vai lá para o fígado. O fígado é que vai trabalhar, ele vai degradar ali e vai estar fazendo a parte de estar indicando aonde são as vias que esse remédio agora já metabolizado vai ir para cada parte do organismo. Então, ele é responsável mesmo como um centro de distribuição, né? Além disso, ele armazena as vitaminas. Quais são elas? A D, a A e a B12, né? Em tempos característicos de cada um. Então, a vitamina D fica armazenada 4 meses, a vitamina A 10 meses, e depois a nossa vitamina B12, como o nome diz mesmo, fica fácil, é essa, 12 meses, ele fica então armazenado. Então o fígado cuida de estar armazenando as vitaminas também, além do ferro, que é um dos principais componentes no nosso sangue. Ele também atua como síntese, então a produção das proteínas plasmáticas e faz parte da coagulação. Então está relacionado com o ferro, com o sangue, então para que a ferida ela venha cicatrizar, coagular, o fígado também é responsável por esse processo. Então, note que a gente falou do metabolismo em geral,
que participa de todos os nossos sistemas, sistema nervoso, sistema endócrino, digestivo, reprodutório, todos eles. Esse é o nosso metabolismo geral. Daí depois a gente falou que nós temos o metabolismo basal, que é aquele, então, que é a energia mínima que a gente usa para as atividades em repouso. Batimentos cardíacos, pressão arterial, mantimento da temperatura, tá bom? Então, esses são os tipos de metabolismo, de reações químicas que acontecem no nosso organismo normalmente. Então, esse é o basal. E agora a gente viu o hepático, então, que é relacionado ao nosso fígado. Então, o fígado também, igual a gente estava comentando, é ele que vai metabolizar os fármacos, os remédios. Como eu comentei com vocês, ele já vai pegar aquele componente ativo e já vai estar direcionando esse componente para o sistema circulatório. A gente sabe que é o sistema circulatório, né, é o sangue, que vai então tendo essa correlação de ir passando as informações para as células, então o sangue vai passando para todo o nosso organismo para que esse remédio venha fazer efeito. Eu também acho incrível essa parte, né? O pessoal até diz, nossa, como que o remédio sabia direitinho onde que estava doendo, né? Então, começou a sentir uma dor de cabeça, primeira coisa, antes de tomar remédio, a gente viu lá, hidratação. Toma água primeiro, toma bastante água para ver se não é falta de água. Tá sentindo uma dor no estômago, às vezes o primeiro pensamento que pensa é fome, mas às vezes também é sede. Então, antes de tomar remédio, antes de sobrecarregar o fígado, a primeira coisa a tentar fazer é a hidratação. Então, se você vê que a pessoa ela não está hidratada, ela vai precisar de um soro, faz esse soro, né? Porque quando ela está passando por algum processo de dor de barriga, diarreia, ela já começa, então, perder água, então daí o organismo já não funciona tão bem. Mas então, igual eu comentei com vocês, primeira coisa, hidratação. Toma água, vê se passou, não passou dor de cabeça, aí sim toma um remédio, e esse remédio, então, o fígado é que vai estar ali responsável para poder fazer, então, essa separação dos compostos ativos e jogar na nossa corrente sanguínea. E agora a gente vai ver um pouquinho, e diante de tudo isso que o fígado faz, a gente viu que ele participa de todas as macromoléculas. Carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, todos. O fígado participa de tudo, ele é um órgão completo, né? Igual eu falei para vocês, acho que se fosse aquele que mais trabalha, seria o fígado seria um dos principais. É claro que o nosso cérebro trabalha, o estômago digere alimento, tudo, mas o fígado participa de tudo, né? E quando a gente falar então dos lipídios, que são as partes, então as macromoléculas responsáveis pela gordura, é importante lembrar então que o fígado também ele tem duas fontes principais dos lipídios no fígado, dos alimentos, né, que a gente vai se alimentando e vai comendo, então comeu nozes, óleo, tudo que é mais gorduroso, alguns peixes inclusive, você obtém esses lipídios podem ir para o fígado, mas também a parte dos lipídios, eles vêm da reserva dos nossos tecidos adiposos, então que é a parte da gordura, né, que normalmente ninguém gosta muito das gordurinhas, mas é ali no tecido adiposo, então, onde a gente mais tem a fonte dos lipídios. Então, a gente já sabe também de antemão que se tem gordura no fígado, né, ou se o fígado está, por exemplo, ele está com cirrose, que daí ele já está muito sobrecarregado, né, a pessoa às vezes bebeu demais, sobrecarregou o estômago demais, tomou muita medicação. Quando o fígado começa a pesar um pouquinho, a gente já sabe então que ele não está saudável e que ele passou por um processo de sobrecarga. Ele já passa normalmente por sobrecarga, ele está ali sempre trabalhando. Só que se existe então essa situação dele passar por uma situação pior ainda, muitos remédios, então não é só o estômago que ataca não, o fígado também ele é atacado quando a gente está em um processo de tomar muitas medicações, então acaba sobrecarregando ele. Existem algumas medicações que a gente resolve um problema, mas sobrecarrega o fígado. Acho que vocês já ouviram falar disso também, né? Você cuida de uma coisa, mas pode dar problema em outra, né? Igual, por exemplo, o dexametasona, né? Os corticoides, eles vão te ajudar num ponto,
mas aí também afeta um pouquinho o sistema nervoso central. Então, às vezes a pessoa tem umas tremedeiras, assim, ela fica um pouquinho mais fraquinha. Então, note como uma coisinha pode acabar interferindo um outro órgão, né? Mas é o nosso equilíbrio de qualquer maneira. Nessa figura do lado aqui, eu trouxe para vocês o fígado em várias fases, em vários estágios de lesões. Então, no primeiro momento, a gente tem o fígado saudável, né? Mas ele também pode ficar com essa coloração assim mais amarelada, que a gente chama de esteatose hepática. Então, é quando estamos com gordura no fígado. Então, em caso de muita obesidade, eles já vão fazer os exames e conseguem já verificar, então, que teve gordura no fígado. Então, esse é um dos pontos, além de colesterol, diabetes e vários desses pontos, quando se estuda o fígado, também já se vê de antemão, olha, o fígado está sobrecarregado, o fígado está com gordura, é porque então a saúde dessa pessoa não está em boas condições. Além disso, a gente tem a fibrose hepática, então tudo que é relacionado à fibrose, justamente devido à constituição física, né, do fígado, e por último a cirrose, que é naquele ponto que dali sim a pessoa toma muita bebida alcoólica, ou a pessoa ela teve uma sobrecarga de remédios também ao longo de vários anos, e isso foi sobrecarregando o fígado dela a ponto de causar uma cirrose. Então, a cirrose está mais relacionada com esses pontos, então, nesse caso da bebida alcoólica, né? Mas assim, diariamente o nosso corpo produz cerca de 25 a 105 gramas de lipídios, que são as gorduras. Esses lipídios, eles ficam na forma de triglicerídeos, que a gente vai chamar de TG, tá bom? Então, se a gente está numa concentração muito elevada, ele acaba, então, também se acumulando ali no fígado. Então, aqui eu trouxe para vocês uma figurinha sobre as gorduras que estão sendo digeridas, né, durante a dieta. Vamos ver cada uma das etapas. Então, primeiro aqui a gente tem a gordura que foi ingerida na dieta, então você se alimentou com aquele alimento, ela caiu aqui na boca do estômago. Então, primeiro a gente tem aqui logo na sequência do estômago a vesícula biliar. Então, os sais biliares emulsionam as gorduras da dieta, formando micelas. Nossa, o que é isso? Vocês sabem que quando a gente mistura água com óleo, ela não faz aquela mistura. Então, por exemplo, quando eu quero lavar uma louça, eu uso sabão, porque o sabão tem duas características, tanto de misturar com a gordura quanto de misturar com a água, e ele faz essa micela que a gente chama, que é uma mistura que junta tanto a gordura quanto a água. Então, essas duas substâncias que não se misturariam, elas formam essa micela que se mistura. Então, os sais biliares, eles vêm justamente para emulsificar a gordura. Já que a água mesmo não vai remover, então ela faz essa emulsão, essa micela, que é característica, então, tanto com uma parte com água, quanto uma parte mais oleosa, tá bom? Então, faz essa oleosa, essa micela, então, para emulsificar a gordura. Daí, no ponto 2, as lipases intestinais, que então são as proteínas que vão quebrar os lipídios, né, as pancreáticas, degradam os triglicerídeos, que é igual a gente falou, os lipídios viram triglicerídeos, né, é a parte da gordura. Depois, no terceiro ponto, os ácidos graxos, que são os lipídios bem cortadinhos, bem pequenininhos, e outros produtos são absorvidos na mucosa do intestino e serão convertidos em triglicerídeos novamente. Então, recebeu a gordura, vamos nesses 3 primeiros pontos primeiro. Recebeu a gordura, os sais biliares faz a misturinha para poder absorver, depois no intestino, as lipases degradam essa gordura e depois disso, no ponto 3, o próprio intestino absorve em forma de triglicerídeos de novo. Então, absorveu essa gordura até aquele ponto. Depois, no ponto 4, a gente tem aqui embaixo, ó, os triglicerídeos são incorporados. Deixa eu só permitir aqui o pessoal entrar na salinha. Ponto 4, então, aqui. Então, a gente pegou a gordura, o intestino quebrou e absorveu. No ponto 4, então, eles são incorporados junto no colesterol, formando os quilômicrons. Depois, esses quilômicrons, eles circulam através dos vasos sanguíneos
e linfáticos do tecido, porque a gente precisa da gordura em todo o nosso organismo, inclusive, igual a gente falou, nos neurônios, nas células, tudo tem gordura. Então, não pense só, gordura é coisa ruim. Também tem essa parte boa, por isso que, então, o que o corpo está fazendo? Está absorvendo a gordura para poder mandar, igual falou aqui nesse ponto 5 agora, para os nossos vasos sanguíneos, para a circulação receber essa gordura, esses ácidos graxos. No ponto 6, a lipoproteína, então é proteína com lipo, é proteína com gordura. A lipase é ativada, então ela vai fazer essa quebra, né, da proteína e do lipídio, formando os ácidos graxos e o glicerol. Depois, na 7ª etapa, os ácidos graxos, que são os lipídios bem pequenininhos, eles entram na célula e depois, por fim, o número 8 aqui, eles vão ser oxidados, ou seja, degradados, como combustível e daí, ou eles podem também ser reesterificados para armazenar energia. Então, olha, nossa, professor, eu preciso saber todas essas etapas? Não precisa decorar, mas é importante a gente saber, então, que veio a gordura, os sais biliares fizeram essa emulsão para poder absorver, no intestino ele foi degradado e foi absorvido, depois disso, então, eles vão para a corrente sanguínea, como forma de triglicerídeos, né, e ácidos graxos. Ácidos graxos são bem pequenininhos, então eles entram dentro da célula, e quando eles entram dentro da célula, a célula pode fazer duas coisas com essa gordura. Primeiro, ela pode usar como combustível, como energia, ou segundo, armazenar para usar essa energia depois. Infelizmente, se a gente está consumindo muito alimentos gordurosos, o corpo já não vai mais precisar daquela energia, ele já utilizou a energia. O que ele faz? Armazena e vai fazendo então com que as nossas células adiposas, que são as células de gordura, elas vão aumentando. Então vai fazendo aquelas gordurinhas no braço, na perna, porque ela vai acumulando. Foi uma gordura que não foi utilizada, então o corpo guarda para quando ele precisar, ele está ali reservado. E quando a gente fala então dessas lipoproteínas, como o nome diz, é proteínas com lipídios, com gordura. A gente tem dois principais, que são as lipoproteínas que garantem o colesterol no nosso corpo. Lembrem sempre, colesterol não é só ruim, a gente acaba tendo uma visão errada, porque os problemas que a gente está tendo hoje em dia é justamente de estarem com um colesterol ruim em grande quantidade no organismo das pessoas. Elas não estão se alimentando bem, acabam tendo esse problema. Mas existe sim o colesterol bom, tá bom? Então a gente tem aqui mais um outro exemplo, além do HDL e do LDL, que é o VLDL, mas é só para vocês, só por causa da figurinha mesmo, senão eu ia cortar ele aqui. Mas esse VLDL, ele serve para transportar os triglicerídeos e um pouco do colesterol. Mas o que eu quero que vocês lembrem são dois, que é o colesterol bom e o colesterol ruim. O ruim é o LDL, que é aquele que transporta o colesterol e um pouco dos triglicerídeos do sangue para o tecido. Então, ele tirou a gordura do sangue e colocou no tecido. E o HDL, que é o colesterol bom, vocês podem ver aqui que é essa roxinha, ele tira o colesterol dos tecidos e devolve para o fígado. Então, deixa lá que o fígado resolve, deixa que o fígado é que vai distribuir essa gordura durante todo o corpo. Então, esse nome, LDL, HDL, vem porque o L é de low, que significa baixa densidade, e o HDL é de high, high é elevado, alta densidade. Não precisa decorar esses nomes também. A única coisa que precisa lembrar é que o LDL ele faz parte do colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Então aqui, tomar uma aguinha também. Tô falando de água, também tem que tomar. Eu trouxe para vocês a classificação dessas lipoproteínas. Então a gente não tem só o HDL e o LDL, tem outras, né? Dependendo da estrutura, da complexidade. Então mostra aqui que a gente tem aqui, né? Tanto o quilomicro, então ele tem um tamanho de 1000 nanômetros, mas também temos o VLDL, que ela tem baixa densidade de 70 nanômetros, o IDL,
que ele tem 40 de densidade nanômetros, o LDL e o HDL. Então, o que eu quero que vocês lembrem é esse último aqui, o LDL, e o HDL, que é o bom. O LDL, então, ele tem uma densidade de 20 nanômetros. Então, o que acontece? Ele está com uma densidade, né, mais baixa, e o HDL, que tem a densidade, alta densidade de 10 nanômetros. Então, ele é considerado como um colesterol bom. Então, a gente tem esses dois principais. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, eu trouxe essas figurinhas, que às vezes a figurinha ajuda a gente a lembrar, né? Ainda mais quando são siglas desse jeito, né? Qual que era o bom, qual que era o ruim. Então, às vezes a figurinha ajuda a gente a lembrar. Nota aqui que o formato, né, dessas lipoproteínas, que é essa mistura de lipídios com proteínas. Proteínas são esses pontinhos em azuis, e os lipídios é o rosa com o amarelo. Aqui é a mesma situação, ó. O LDL, que ele é o ruim, ele tem bastante lipídios e só tem uma proteíninha só, um azulzinho pequeno aqui. Bom, então, de qualquer maneira, o HDL, né, que é o bom, ele captura o colesterol do tecido e transporta para o fígado para que ele possa ser convertido, transformado em ácidos biliares, que é o que vai fazer a degradação. Então, o HDL, ele é aquele colesterol bacana, ele é bom. Ele tira do tecido e manda para o fígado. Ele sabe que o fígado, ele é o responsável de estar fazendo todo esse cuidado, armazenamento, transporte, de distribuição. Em compensação, o LDL, que é o ruim, ele transporta esse colesterol do fígado e manda para os tecidos periféricos. Então, essa é a parte ruim, porque ele deixa nos tecidos. E a nossa intenção, não, a nossa intenção é que leve para o fígado resolver o que deve ser feito com ele. Então, eu trouxe aqui também mais uma outra figurinha. Então, por exemplo, aqui do HDL, primeiro falando, ó, eu sou o bom colesterol, meu trabalho é manter as artérias limpas e livres de placa, ou seja, sem as gorduras. Note que na figurinha do lado, a gente tem aqui as artérias, né, limpas, então faz com que haja uma boa corrente sanguínea, o sangue passa normalmente, mas se a gente tem muita gordura, ela vai fazendo o quê? Ela entope as nossas artérias. Então, faz o que acontece aqui nessa primeira figura. As gorduras, elas se acumulam na superfície das artérias e acaba impedindo, dificultando, então, o transporte, né, do sistema circulatório. Então, o sangue não passa com a mesma velocidade, escoamento ideal. Ela fica ali meio barrado. Quanto mais gordura, mais acúmulo, então vai trazendo um entupimento dessas veias e artérias. Então tem que tomar esse cuidado. E por último aqui, a gente tem o LDL, que ele diz eu sou colesterol ruim, forma placas nessas artérias, causando endurecimento por causa da gordura, que daí gordura não se mistura com água, ela fica mais grossa e espessa, e também faz o quê? Estreitamento, porque ele acaba acumulando nos locais então onde essa corrente sanguínea passava com tranquilidade. Então, se acumulou, estreitou agora ali, a corrente já não passa com uma qualidade tão boa. Tá bom? Então, quando a gente falar do colesterol, lembrem que a gente tem tanto uma parte boa quanto uma parte ruim. O HDL é bom, ele tira do tecido, manda para o fígado. E o LDL, ele é o colesterol ruim, ele tira do fígado e deixa lá na corrente sanguínea, deixa nos tecidos e acaba fazendo o quê? Fazendo com que haja, então, esse entupimento e acaba dificultando o nosso sistema circulatório. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o colesterol é que ele é necessário para o nosso organismo. A gente precisa da gordura, né? A gordura, tanto para a pele, é boa para manter ela hidratada, né? Tanto na parte de estar bem hidratada com água, mas também a gordura natural do nosso rosto. As células nervosas, todas elas têm em sua constituição a baía de mielina, que é uma camada de gordura. Todas as nossas células têm lipoproteínas, que lipo é a gordurinha e proteínas são as proteínas das células. Então, a gente tem o colesterol, os lipídios, a gordura, em todo o nosso organismo, em todas as células. Por isso que ela é importante. Então,
Não, a gente não pode ficar vendo só gordura como inimigo, tá bom? Então, primeira coisa é lembrar que é algo necessário para o organismo. Segundo, o colesterol é um tipo de gordura que faz parte das estruturas das células, do cérebro, dos nervos, músculos, pele, o fígado, intestino e coração. Então, tudo tem que ter aquela gordurinha básica que vai facilitar, então, com que o nosso metabolismo funcione de maneira adequada. É essencial para o nosso funcionamento das células. E o colesterol, então, também pode ser então, denominado como um lipídio, que é a gordura, que é constituído por álcool policíclico de cadeia longa e usado, normalmente ele é chamado como esteroide, né? Então, nas membranas celulares, transporta o plasma sanguíneo de todos os animais. E ele faz parte, então, dessa membrana das nossas células, das células dos mamíferos. Então, eu trouxe aqui mais uma figurinha. Eu acho bacana essas figurinhas porque ajuda a gente a visualizar melhor, né? Esse aqui é um infográfico, como se fosse o nosso mapa mental, mas infográfico é mais assim para trazer dados, né, sobre o colesterol em geral. Então, apesar que tá clarinho, vou ler com vocês aqui. Primeira questão, diz o que é o colesterol? É um esteroide, é uma molécula com 4 anéis de carbono ligada aos átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio. A gente tem aqui o LDL, que é ruim, o HDL, que é o colesterol bom, né? E uma célula vermelha no sangue. Então, onde que a gente tem as fontes do colesterol? Então, o colesterol é obtido aonde? Nos alimentos de origem animal, uma vez que ele não é sintetizado pelos vegetais. Então, você, vou comer alface, salada, legumes, você não consegue o colesterol. O colesterol é só de origem animal, tá bom? Então, a gente tem aqui o colesterol no fígado, que é o local onde de síntese de ser transportado no sangue como o LDL. Então, o fígado que é o responsável de estar transportando, de estar levando esse colesterol. Os cuidados que a gente tem que ter, altos níveis no sangue podem trazer problemas no coração, igual a gente falou, entupimento das veias, das artérias. E o colesterol na comida, ele está presente em todas as gorduras dos animais. Então, boi, porco, galinha, peixe, ovo, né? Então, aqui tem a quantidade, inclusive, em cada um deles. Na carne suína, a gente sabe que a carne suína é mais gordurosa, por isso que ela tem mais colesterol, ela tem mais lipídios, cerca de 120 miligramas. E daí diz assim, aumenta o seu colesterol bom. Então, é o quê? É onde que eu vou conseguir as fontes de lipídios mais saudáveis. Então, a gente tem aqui salmão, abacate, nozes, óleos, né, azeite de oliva. Então, os fitoesteróis presentes no óleo e outros produtos vegetais ajudam a reduzir o colesterol ruim no sangue. Então, eu vou ter o colesterol bom, fazendo com que o ruim seja substituído. E também aqui ele fala para eliminar o LDL, eliminar então do seu sangue esse colesterol ruim, justamente porque ele causa esse entupimento nas veias e faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a ter problemas maiores. Então aqui, quando o nosso colesterol está alto, então igual aqui tem uma foto, ó, veias entupidas, come muita gordura, né, pressão arterial sobe, bebidas, né, que deu problema cardíaco, tudo. Se o nosso colesterol está alto, é porque nós estamos, então, com um risco maior, mais elevado de doença cardiovascular. Então, cardio é do coração, vascular, né, das nossas veias e artérias. Então, note que na figurinha, ó, esse amarelo é tudo gordura. Temos em vermelhinhas hemácias, mas então a gordura está impedindo até mesmo com que haja o transporte do oxigênio, o transporte do ferro, o transporte dos nutrientes e assim por diante. Então, ele não pode passar de 120 miligramas por dl. E também agora tem mais uma figurinha falando sobre o colesterol alto. Então, o colesterol em pequenas quantidades é um tipo de gordura saudável para o nosso organismo, mas o problema é quando os níveis estão mais altos, é aquela situação. Enquanto a gente estiver em equilíbrio, tudo bem. Agora, se começa a ficar um pouco mais alto de algum determinado nutriente, glicose muito alta, diabetes, gordura muito alta, colesterol. Então, tudo que é acima, fora do equilíbrio, vai trazer um prejuízo para nós. Então, mas quando eles estão em níveis altos no sangue, o excesso pode ser perigoso e vai depositar nas artérias,
provocando os problemas cardíacos. O que eu tenho que fazer de hábito, então, para combater o colesterol? Manter a alimentação adequada, evitar frituras e alimentos processados, então consumir alimentos mais naturais, como frutas, legumes, fazer os exames, é necessário sempre estar verificando, principalmente no hemograma, faz um lipidograma junto, já consegue ver quais são os seus níveis de colesterol. Se vê que está, então, muito alto, já sabe que vai ter que estar cuidando para voltar ao equilíbrio. E outro ponto importante é praticar os exercícios regularmente. Também diz assim que sobre taxas muito altas do colesterol aumenta o risco de diabetes, tá bom? Então, mas diabetes não é só açúcar? Sim, mas ele também acaba afetando o fígado, então acaba trazendo esse impedimento também com relação ao diabetes. Se a tua alimentação não tá boa, tá com muita gordura, além de ter muita gordura, acaba tendo muitos glicídios, muitos açúcares, então acaba sendo um conjunto dos dois. Então a gente pode trazer sim problemas de diabetes, além dos problemas que a gente estava comentando dessas doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame. Então a veia entope, tem essa dificuldade de passagem, a pessoa acaba ficando mais suscetível a ter infarto e derrame. Portadores de doenças renais, então no rim, que tem problemas crônicos, eles normalmente apresentam um perfil lipídico, que é o perfil da gordura do sangue, diferente entre os estágios da doença renal e o tipo de tratamento. Então, nas complicações para quem tem já um probleminha no rim, é essa questão de estar adquirindo problemas cardiovasculares, acaba sendo mais frequente. Além disso, a dislipidemia, que é o colesterol elevado, fora do comum, ou gordura no sangue, são os fatores que acabam trazendo esse risco cardiovascular. Então, o coração cansa mais rápido, a pessoa já não aguenta, porque ela está com muita gordura. Então, fica com gordura, né, no fígado, fica com gordura nas artérias, acaba trazendo também uma gordura ali dentro do sistema cardiovascular, então o coração já não bombeia da mesma forma e acaba tendo esses problemas maiores. Então aqui, eu não vou me atentar muito nos alimentos, a gente sabe então aonde que a gente obtém os lipídios, a gente já conversou isso. Mas a gente sabe então que a alimentação é que vai estar auxiliando nessa regularização de você trazer o equilíbrio entre o LDL e o HDL. Lembra, LDL é o ruim e o HDL é o colesterol bom. Então, nessa tabelinha aqui, eu não vou me atentar agora com vocês, mas ele só fala em questões que todo mundo já sabe. Que tipo de alimento a gente tem que preferir e quais que a gente tem que diminuir. Então, logo de cara, biscoito recheado, sorvete, salgadinho, toda aquela parte assim que tem uma gordurinha hidrogenada. Não digo assim, nunca pode comer, né? Mas, assim, tentar comer com equilíbrio, é porque realmente ele acaba prejudicando um pouquinho mais. E dá preferências, né? Para o arroz integral, macarrão integral, aveia, linhaça, o leite desnatado, porque daí o leite desnatado não tem aquela gordura igual um leite integral. Então, ele vai falando aqui várias substituições. Então, por acaso, né, se vocês souberem de alguém que está com colesterol alto, ou vocês fizeram um exame, olha, meu exame deu colesterol ruim, está alto. O que eu vou fazer? Durante um determinado período, tenta se atentar nessa parte aqui de alimentação. Então, por exemplo, ao invés de comer a carne de porco, que a gente viu que tem muita gordura, né, tenta então substituir que a linguiça, salsicha, salame, tem que evitar esse tipo de comida, porque realmente ela vai estar trazendo uma gordura maior. Vai pegar, então, um pernil, um filé mignon, alguma parte que seja menos gordurenta. O próprio salame mesmo, né? Ele, se você for ver a estrutura dele, ele já tem vários pontinhos brancos, já tem a gordura ali bem clara, né? Mas é tentar evitar, então, refrigerante por suco, comidas de fast food para alimentos que você faz em casa, que você tem o controle de quanto de óleo que você usa, e assim por diante. E além da alimentação, aqui embaixo até fala que é importante fazer uma atividade física de uma maneira regular, né, e de acordo também com a orientação médica. Não adianta a pessoa já ter um problema cardiovascular e querer fazer muito exercício, o coração dela não aguenta, a circulação não vai ser
boa oxigenação não vai funcionar bem, então ela tem que também tomar esse cuidado. Vai fazer exercício? Começa com 30 minutinhos de uma caminhada, depois vai para uma corrida, vai para uma academia. Então, aos poucos, a pessoa vai se regularizando, vai se arrumando melhor, né? Não vai fazer exercício excesso demais, senão daí o coração não aguenta mesmo, porque a pessoa já está com uma dificuldade, já está com as veias meio entupidas de gordura, né? E se ela acabar forçando demais, então tem um risco ainda maior. Tá bom? Então, a gente viu que nosso metabolismo ele está integrado. A gente tem falado bastante do fígado, só que a gente sabe, né, que temos o pâncreas, o cérebro, né, a parte dos nossos músculos, intestinos, todos eles, todos os nossos organismos participam do metabolismo. A gente viu, então, que o fígado faz a distribuição, mas quem absorve os nutrientes são o intestino, né? E o estômago é que vai fazer a degradação, que é o catabolismo, pegar aquela molécula complexa e transformar em moléculas mais simples. Então, essa integração de todas as partes do nosso organismo, o fígado recebe, o intestino absorveu o nutriente, passa para o fígado distribui, passa para a corrente sanguínea e assim por diante. Então, toda essa parte de equilíbrio entre todos os nossos órgãos, né, a gente chama do metabolismo integrado, que faz com que as nossas células funcionem. Então, as atividades vão determinar os fluxos. Então, a gente viu que um dos principais pontos, até agora a gente está falando dos lipídios, agora a gente vai ver o principal, que a gente também já viu nas aulas anteriores um pouquinho, que é a glicose, né, que vem, então, dos carboidratos ou glicídios, que são os mesmos nomes, tá? E só coloca um nome para complicar um pouquinho mais. Mas, assim, carboidratos são os glicídios. E glicídio, o nome já fica mais fácil, é glicídio, glicose. Tudo está relacionado à nossa glicose. A gente comentou que quando a gente pega essa molécula de glicose com 6 carbonos, ela é quebrada no meio e forma, então, estruturas que são chamadas de ácidos pirúvicos, que tem 3 carbonos cada uma delas. Então, ela tinha 6, ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico com 3 carbonos, ó, 1, 2, 3 cada um. Por que eu trouxe a glicose de novo? Porque a glicose, ela é o nosso açúcar, ela é a nossa energia, é ela que dá os picos para o nosso organismo estar funcionando bem. Se você nota que a pessoa, por exemplo, ela está com altos níveis de glicose, ela está com uma propensão a estar com diabetes. Se a pessoa, por exemplo, ela está muito para baixo, ela está muito cansada, às vezes você precisa dar um doce para a pessoa dar uma animadinha também. A pessoa bebeu muito, ela está com altos níveis alcoólicos, né, no sangue, come um doce também, porque a glicose vai ajudar a dar essa energia. Então, a gente traz... Desculpe. A gente traz a parte da glicose justamente porque ela é a molécula, assim, principal do nosso organismo. E ela também está relacionada junto com os nossos hormônios pancreáticos. Lembra que até caiu na prova. A insulina e o glucagon são esses 2 hormônios que vão estar controlando o quanto que eu tenho de glicose no corpo. O que a gente sabe, né? Para facilitar, às vezes tem um pouquinho de dificuldade, eu não lembro se era insulina, ou era o glucagon. Lembre que quando a pessoa tem diabetes, ela precisa fazer o quê? Injetar insulina no corpo. Se a pessoa está com diabetes, ela está com altos níveis de glicose no sangue. Então, ela vai colocar a insulina, porque a insulina vai tirar do sangue e vai jogar, né, para as células. Então, vai evitar, então, com que esse sangue fique com altas concentrações de glicose. E o glucagon é o contrário. Se a pessoa ela está sem energia, né, o que faz? O pâncreas ele faz a produção do glucagon para fazer o efeito contrário, é pegar essa glicose que estava lá paradinha na célula e jogar na corrente sanguínea para a pessoa ter um ânimo, ter uma agitação maior, né? Então, primeiro ponto, a insulina, ela absorve a glicose das células, pelas células do fígado, né? Diminuindo a sua concentração, né? Em razão da retirada dessa glicose do sangue. Então, eu tiro do sangue, jogo para o fígado, para os músculos e para o tecido adiposo. Essa é a função da insulina. E o glucagon é o contrário.
ele tem essa ação estimulante oposta. Ele faz com que aumente o nível de açúcar ou de glicose na corrente sanguínea. Então, aqui a gente tem uma figurinha do lado que ela mostra o fígado, né? Ela mostra aqui, por exemplo, a insulina. O que a insulina faz? Ela vai tirar da corrente sanguínea e vai jogar a glicose para as células do fígado ou também para os músculos esqueléticos ou para o tecido adiposo. E o glucagon, que é esse efeito contrário, ele tira do fígado e joga, ó, tirou do fígado e jogou para a corrente sanguínea, para dar essa energia. E nisso a gente entra naqueles pontos da hipoglicemia e hiperglicemia. Vocês vão ver muito nisso no dia a dia de vocês, né? Vão estar trabalhando lá e vai ter alguns pacientes com hipo, que seria a glicose em níveis mais baixos, ou com hiper, que a pessoa está com a glicose muito alta, que dele seria inclusive o caso de estar com diabetes. Então a hiper, quando está em excesso, elas estão com altos níveis de açúcar ou glicose no sangue, né? E pode ser por quê? Pode ser porque a pessoa teve uma alimentação desregrada, ou porque ela não faz exercício, ou também no caso que existem problemas diabéticos. Então, daí a pessoa tem diabetes, ela acaba, assim, tendo concentrações elevadas de glicose no sangue. Então, o que falta? Falta insulina. Então, o corpo dela não está produzindo essa insulina de maneira adequada para tirar esse açúcar do sangue e colocar no fígado. Então, ela está em um desequilíbrio. Um outro ponto é a hipoglicemia, quando a pessoa já está mais baixinha, porque o nível de glicose no sangue está baixo. Então, é baixo de açúcar no sangue, porque a pessoa não comeu direito, às vezes vai perguntar para ela, nossa, mas você vai desmaiar, o que aconteceu? Daí a pessoa fala, não, eu tô desde cedo trabalhando, nem tomou café da manhã, não almoçou, tá na correria, tá no estresse, a pessoa acaba faltando glicose para ela, falta energia, ela tem a tendência de poder desmaiar. Então, não se alimentou é um fator que pode dar uma hipo, mas também se a pessoa está fazendo muito exercício. Exercícios excessivos também causam a hipoglicemia. Então, a pessoa está lá malhando, está na academia, não está nem aí, ela come pouco e ela faz bastante exercício, a pessoa está fazendo grandes corridas, muitos exercícios, ela vai dar aquela baqueada, dando a impressão que ela vai desmaiar, porque o nível de glicose no sangue está baixo. Então, isso também pode ser uma causa. Não se alimentou direito, fez exercício demais, né? Ou também pode ser quando a pessoa ela é diabética, mas ela injetou muita insulina no corpo, além da concentração boa. Então, ela já era hiperglicêmica, colocou muita insulina e a glicemia dela baixou demais. Então, também é um risco, né? Então, ela também tem que tomar um cuidado para colocar a concentração certa. Outras possíveis causas de dar hipoglicemia, quando a pessoa bebe muito álcool, que é o que a gente comentou, ela está muito bêbada, ela tá, né, tomou demais ali, ela começou a dar uma hipoglicemia, o que vai fazer? Coloca glicose na corrente sanguínea dela. Ah, mas é que não tem, o que vai fazer? Pega açúcar, doce, alguma coisinha para a pessoa estar retomando. E assim, voltar com os níveis de açúcar no sangue bem, né? Então, a hipoglicemia, nesse contexto, é que ela está liberando o glucagon. Ela está tirando a glicose do sangue e pondo para o fígado. Aqui eu trouxe uma tabelinha, ela está um pouquinho fosca, mas dá para ler, né? Que fala sobre a diferença entre as duas, a hipo e a hiperglicemia. Então, quais são os sintomas, né? E como que são cada um delas. Então, no começo, quando eu tenho a hiperglicemia, o sintoma é lento e a hipoglicemia é rápida. A pessoa deu uma baixada de glicose no sangue, ela parece que já vai desmaiar. Então, é rápido, é súbito. Né? Com relação à sede, quem está com hiperglicemia, muito açúcar, está com muita sede, hipoglicemia não sente sede, nem com relação à urina, mas se ela está com muito açúcar no sangue também, ela tem uma tendência de ir mais vezes no banheiro para fazer urina. Né? Também sente mais fome, hipoglicemia muito ao normal, a perda de peso ela é mais frequente na hiperglicemia, a pele fica mais seca, então quando a pessoa está mais diabética, e a mucosa da pele também mais seca. Deixa eu verificar aqui, alguém levantou para falar alguma coisinha?
Sim, professora. Pode falar. Eu queria só que a professora repetisse o final Uhum. sobre a hipoglicemia, na parte que a professora falou do glu, glucagon, fazendo favor. Glucagon. Tá joia. Aqui, eu vou voltar aqui. Beleza. Então, aqui, vou colocar aqui grandão. Só um minutinho, que não aparece aqui. Aqui, ó. Então, a hiperglicemia, muito açúcar no sangue, teve a liberação da insulina no corpo. A hipoglicemia, o que acontece é o glucagon, é o efeito contrário. Enquanto na hiperglicemia a gente tinha a liberação da insulina, né, que ela vai fazer o quê? Tira a glicose do sangue e vai jogar nas células. Quando é o efeito contrário, é o glucagon. O glucagon faz outra coisa. Ao invés dela, então, tá tirando do sangue, ele coloca a glicose no sangue de novo. Então, ela tira do fígado, o glucagon tira do fígado e coloca na corrente sanguínea, porque a pessoa está com hipoglicemia, ela está com baixo açúcar, então ela está com baixo nível de açúcar na corrente sanguínea. Por isso que então tem que ter o glucagon para jogar o açúcar na corrente sanguínea, tá bom? Então, daí ao contrário, E ao contrário, hiperglicemia, eu tenho muito açúcar, a insulina vai tirar esse açúcar da corrente sanguínea. e colocar para o fígado trabalhar? E isso mesmo, joga pro fígado. Então tá, obrigada, professora. Nada. Então aqui a gente tem um dos exemplos, né? Quando a gente fala tanto da parte da hiperglicemia, vocês vão lembrar que então nessa coluna aqui do meio sobre a diabetes. Então a pele fica mais seca, a mucosa da pele seca, ela acaba perdendo peso. Então, nossa, mas ela tá com diabetes, mesmo assim tá emagrecendo? Sim, porque ela tá com açúcar no sangue, mas mesmo assim ela tem uma perda do peso, né? O organismo não está funcionando para a absorção dos nutrientes de maneira certa. A pessoa sente fome, mesmo tendo perda de peso, e acaba indo bastante no banheiro. Né? Diferente da hipoglicemia, então, quando a pessoa está com baixos níveis de glicose, então ela acaba então tendo fome, né? Ou até normal, não faz muita alteração, mas ela não tem perda de peso e a pele continua normal e a mucosa da boca normal também. Então, qual que realmente vai fazer um efeito maior, que vai aparecer os sintomas mais característicos, é quando a gente está com muito açúcar no sangue. Então, a hiperglicemia, que pode levar a uma diabetes, tá bom? Então, aqui vamos falar um pouquinho ainda mais delas. Então, a hiperglicemia, hiper é muito, então é muita concentração de glicose no sangue. Então, quais são os fatores? Aumento da micção, que é o fato de ir no banheiro urinar, tem sede e fome. Além disso, fica cansado, né? Tem uma fadiga, agitação, perda de peso também pode estar acontecendo. Então, na hiperglicemia, aumenta a quebra da lipólise. Então, lise significa quebra e lipogordura. Ele quebra gordura. Por isso que a pessoa emagrece. Tem aqui uma diminuição da secreção da insulina. Então, a insulina, que seria aquela que ia tirar a glicose do sangue, ela acaba diminuindo, então acaba fazendo com que esse sangue fique com altas concentrações de glicose. Ele aumenta a secreção do glucagon, então, que é o efeito contrário, né? Então, quando a gente vê insulina, vai lembrar que glucagon é o efeito contrário. Então, enquanto diminui a insulina, diminui o efeito de tirar da corrente sanguínea e levar para o fígado, aumentou o glucagon. O que ele faz? Ele tira do fígado e mandou para a corrente sanguínea. Então, acaba tendo muito açúcar, muita glicose no sangue. Acaba também tendo uma maior produção hepática, então produção no fígado de glicose, tem algumas disfunções neurotransmissoras e também diminui a absorção da glicose porque ela fica ali toda no sangue. Essa é a hiperglicemia. Agora a hipo, que é o contrário. Hipo é tudo que é mais baixo, então eu tenho baixa glicemia, baixa concentração de glicose na corrente sanguínea. O que eu tenho de sintomas? Sudorese, fadiga e tontura. A pessoa bebeu bastante, por exemplo, né? Que ela fica lá? Ela fica meio tonta, ela fica cansada, ela tá com falta de açúcar.
né? Inclusive, quando bebe muito, ela fica mais desidratada, então precisa de um doce para dar uma glicosada de novo, né? No sangue dela. Além disso, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, fica com a visão meio turva, confusão, convulsões, e também alguns casos muito graves, quando ela está com baixíssimo açúcar, pode levar ao coma. Então, aqui que a gente tem a hipoglicemia, baixo açúcar. Sua muito, dá tontura, tem a palidez, então fica com a boca, né, branca, mudança do comportamento, uma irritabilidade, né, tá faltando o docinho, tá faltando o açúcar ali para dar aquele ânimo ali para a pessoa. Ela acaba tendo uma sensação de fome também, e também tem palpitação no coração. Esses são os dois efeitos, né, tanto do excesso quanto a falta da glicemia, né, da glicose no sangue. Os alimentos que permitem uma liberação rápida da glicose é aquilo que a gente estava comentando, a pessoa está com hipoglicemia, está vendo que ela está desmaiando, está faltando açúcar, ela não comeu direito, ou ela fez muito exercício, o que eu vou fazer? O que eu vou dar para ela? Alimento açucarado. Pega um refrigerante, suco tem muita frutose, então daí também já dá um ânimo para ela. Doces, açúcar, né? Então, o que você tiver de docinho, chocolate, dá para a pessoa para que volte o nível de glicose dela. Em geral, 15 gramas da glicose é a quantidade ideal para você dar para a pessoa. Também não vai, né, dar um monte de açúcar para ela lá. 15 gramas já seria adequado, né? Mas é claro que tem que ficar de olho e verificar se vai precisar chamar o médico, alguma coisa para dar uma olhadinha também. Se não passou 10 minutos, a pessoa não melhora, ela continua com aqueles sintomas de baixa glicose, tem que repetir novamente de 10 a 15 gramas de glicose para ela, dar doce, açúcar, refrigerante, né? Ou se você já possui, né, glicose, dependendo da situação, às vezes você está atendendo um paciente, então daí você já tem glicose e pode estar inserindo glicose nele, né? Agora, se está em casa, em uma situação em que você, né, não tem glicose, daí você dá algum alimento doce para eles. Caso mesmo assim, você deu lá 15 gramas, não melhorou, passou 10 minutos, deu mais 10 ou 15 gramas de glicose, ainda não melhorou, daí também é melhor levar logo para o médico, né, porque ela não teve melhora. Então tem que estar verificando o que está acontecendo, porque a pessoa não está alcançando os níveis de glicose de novo. E aqui eu trouxe mais uma figurinha, mais para fazer um comparativo entre as duas, né, da hipoglicemia e da hiperglicemia. Então, lembrando da hipo, né, falta de açúcar. Tem palidez, sua, irritabilidade, fica com fome, falta de coordenação e sonolência. Então, está faltando açúcar para essa pessoa. Agora, se for o contrário, ela está com muito açúcar no sangue, né? Ela já começa a ficar com a boca seca, tem mais sede, vai mais vezes ao banheiro, tem uma fraqueza, dor de cabeça e também fica com a visão embaçada, tá bom? Então, essas são as principais diferenças quando a pessoa está com muito ou com pouco açúcar no sangue. Agora, a gente vai entrar num tópico com relação à digestão. A gente viu que o nosso organismo, né, inclusive o fígado, né, a bile, que a gente estava comentando, a vesícula biliar, eles participam desse nosso processo da digestão. A gente já conversou logo no início, né? Que a boca já começa a salivar pelo alimento, já quer começar a degradar aqueles nutrientes que você precisa. Depois já vai para o estômago onde acontece a maior parte da degradação, devido ao pH ser bem ácido do suco gástrico, né? E depois a gente viu que também temos o intestino, que é o responsável para absorver o que for possível dos nutrientes. Inclusive, é por essa característica que o nosso intestino ele tem tantas voltas. É justamente para tentar absorver o máximo de nutriente que tem no organismo, né? Que você se alimentou, que é possível. Então, na digestão, primeiro a gente tem a boca. Então, primeiro a gente já secreta saliva, então aquela, deu água na boca. É o corpo já querendo comer aquele alimento. Então, a gente tem a parte da mastigação e da secreção salivar. Depois disso, ela vai cair, né, para o estômago e temos aqui o fígado, né? No fígado ele libera os sais biliares, que é justamente para ajudar em todos os processos de degradação dos lipídios, proteínas, carboidratos.
A gente viu que o fígado participa de tudo e depois distribui, mas a gente também se alimentou, caiu no estômago. No estômago a gente tem, então, o ácido clorídrico, né, o suco gástrico, temos enzimas que vão estar facilitando essa degradação, né, com pH ácido e forma o bolo alimentar que a gente chama de quimo, com M, quimo. Depois disso, ele vai para o nosso intestino. No intestino, o quimo com M vira quilo com L, tá bom? Isso aqui é só para vocês saberem, mas nada mais é que o bolo alimentar, né? Que você comeu lá, fez aquele bolo alimentar. Esse bolo alimentar no estômago, quimo, e no intestino, quilo, só para saber. Então, no intestino é que acontece também a geração das enzimas e os líquidos que vão fazer com que haja absorção máxima dos nutrientes, tanto no intestino delgado, quanto depois no intestino grosso também é feita a absorção das águas, dos minerais e, por último, forma as fezes para excreção. Então, eu trouxe para vocês aqui as características de como o nosso organismo fica em duas condições, em jejum e depois alimentado. Então, essa primeira figurinha, ela vai estar mostrando quando a gente está em jejum. Então, em jejum, o que acontece? Está faltando nutrientes. Chega uma hora que a gente tem uma reserva dos nutrientes, mas quando vai passando muito tempo sem comer, o estômago já começa a sentir falta, o cérebro já vai dando um aviso, tá nada de comer, o estômago começa a roncar tudo, né? Se chegou nessa época do jejum, dependendo de quanto tempo faz que você se alimentou, começa a faltar nutrientes no organismo. Então, abaixa a nossa glicose e os aminoácidos no sangue, porque você está sem alimento, então a glicose cai, né? Diminui também a liberação da insulina e aumenta o glucagon nas células do pâncreas. O que é isso? Então, diminui a insulina, então não acaba tendo essa transformação, né, de estar enviando a glicose da corrente sanguínea para o fígado, acontece o contrário, sai do fígado, o glucagon tira do fígado para liberar para a corrente sanguínea, porque ele está sem comer, então está precisando jogar glicose na corrente sanguínea, por isso que o glucagon ele cresce, por isso que ele está aqui em verdinho como aumento, ele vai tirar do fígado e vai jogar para a corrente sanguínea porque está na hora de você comer, está faltando nutriente ali, está faltando energia. Também tem a liberação dos ácidos graxos, que são aquelas gorduras bem cortadinhas, bem pequenininhas, e libera também a glicose que foi produzida. O nosso organismo, ele vai então tentando de todas as formas, tipo, olha, ele não está comendo, precisamos de energia, né? O organismo está funcionando ainda, estamos no metabolismo basal, o coração está batendo, a pessoa está falando, ela está se movimentando, está trabalhando, ela está gastando energia. Então, por isso que cada um dos organismos, né, dos nossos tecidos vão fazendo alguma coisa. Então, o pâncreas libera o glucagon, o tecido adiposo libera os ácidos graxos, que são as gorduras, o fígado, né, ele também libera um pouquinho de glicose, porque ele fala, tá sem energia, precisa liberar glicose. O músculo utiliza os ácidos graxos e libera os aminoácidos. E o encéfalo, né, no cérebro, faz com que a glicose e os corpos cetônicos sejam, então, completamente oxidados a CO2 e água. A gente já vai ver um pouquinho o que são esses corpos cetônicos, tá bom? Então, essa é a primeira situação, o jejum. Baixou a glicose, baixou os nutrientes. Depois, a gente tem agora um novo ponto, agora é o organismo alimentado. Fez a refeição, tomou um café da manhã, se alimentou de alguma coisa, então aqui o intestino já aumenta a presença de glicose e aminoácidos, né? O pâncreas faz o quê? Libera a insulina para tirar agora da corrente sanguínea e levar para o fígado, e diminui o glucagon para evitar com que ele tire do fígado e mande para a corrente sanguínea. O que acontece com o tecido adiposo? Ele começa a formar os triglicerídeos, então, chegou nutriente novo, vou formar os triglicerídeos, vou armazenar essa energia. Né? Depois disso, o fígado, ele faz com que haja formação do glicogênio, dos ácidos graxos, porque ele está degradando aquele alimento que você acabou de comer. Os músculos captam a glicose e, por último, o encéfalo, ele faz com que a glicose seja completamente oxidada, CO2 e água. Então, é justamente essa degradação. Então, note o que aconteceu. A gente, se está em jejum, o nosso organismo vai tentando liberar glicose
e lipídios para poder ter a carga energética que a gente precisa. Se a gente está alimentado, é o contrário, eles pegam aquele alimento e vão degradando para liberar a glicose e os lipídios. Então, a gente tem a divisão de acordo com os períodos do dia. A gente tem um período, né, logo que acorda, que estava ali em jejum, mas depois, quando a gente tem a primeira alimentação, a gente vai para o processo absortivo, de absorção. Depois que você teve essa primeira absorção, tem um pós-absortivo, então vai demorar um pouquinho mais até começar um novo jejum, porque você se alimentou e vai ficar parado um tempinho. Mas, além disso, existe a possibilidade de fazer um jejum prolongado. Tem pessoas que às vezes só almoçam e só janta, fica trabalhando o dia inteiro e não tem aquele intervalinho de a cada 3 horas comer alguma coisa. Então, tem que ficar de olho nisso também. Então, o primeiro período absortivo é aquilo, acabou de almoçar, então comeu assim à vontade, né? Comeu bastante. O período, então, que o corpo vai começar a absorver, ele demora de 2 a 4 horas após ser feita a ingestão. Prevalece o efeito da insulina, que é tirar o açúcar do sangue e mandar para o fígado, porque a pessoa comeu bastante, ela está cheia de açúcar, né? Então teve um aumento da glicose, um aumento dos aminoácidos e triglicerídeos. Ela ingeriu bastante alimentos, então ela está produzindo bastante moléculas, estão sendo quebradas em micromoléculas menores. Então está liberando glicose, está liberando aminoácidos, triglicerídeos. E o pâncreas teve, né, uma liberação maior da insulina, então que ele tem que tirar esse açúcar do sangue, e também o glucagon ele começa a dar uma diminuída. Depois disso, a gente passa assim, 4 horas depois da sua alimentação, já tem um período pós-absortivo. Você já absorveu os nutrientes que tinha lá. Passaram 4 horas desde que você comeu. Daí começa o efeito do glucagon. O que faz o glucagon? Tem vermelhinho aqui. Aumenta o teor de glicose na corrente sanguínea. Porque a pessoa não está comendo mais. Então, daí está faltando na corrente sanguínea glicose. Por isso que aumenta o glucagon. Agora estamos com o estado alimentado. Comi, né? Acabei de digerir. O que acontece fazendo? Então, eu tenho a disposição da glicose, aminoácidos e gorduras nos tecidos. Está todo mundo bem alimentado, tem nutriente para todos os órgãos, né? Nesse período de 2 a 4 horas após a ingestão da refeição normal, então a pessoa está absorvendo aqueles nutrientes, tem aumento da glicose, dos aminoácidos e dos triglicerídeos, e o pâncreas libera insulina para tirar da corrente sanguínea a glicose. Todos estão funcionando bem, porque está cheio de glicose, o organismo está bem alimentado, ele está funcionando bem. Depois disso, ele vai, então, estimular, armazenar o glicogênio muscular e também armazenar esses aminoácidos. Porque você comeu, usou esses nutrientes, bom, não vou precisar mais, agora eu começo a armazenar, eu vou guardando. Então, no tecido adiposo, onde está a nossa gordura, ele tem sensibilidade à insulina e aumenta, então, a formação dos triglicerídeos, que são os lipídios. O que significa isso? Eu vou reservar energia também ali no tecido adiposo. No fígado, o nosso fígado, ele retém normalmente 60% da glicose e ele vai fazer, então, com que haja a formação do glicogênio, que é o armazenamento da glicose. Então, a glicose, ela vai ser armazenada dentro do fígado no formato do glicogênio, que é esse formato aqui dessa estrutura aqui. Então, lembra o que a gente falou? A gente falou que a insulina tira a glicose da corrente sanguínea e joga para o fígado, certo? Então, o que o fígado faz? Ele pega essa glicose e transforma em glicogênio, que é essa estrutura aqui, que serve para armazenar energia. E depois, o excesso de glicose vai ser também armazenado no nosso tecido adiposo. Nos músculos, tem um aumento também da captação da glicose e forma-se o glicogênio. A maior captação dos aminoácidos, que são os que vão formar as proteínas, depois também acontecem nos músculos. E depois disso, então você já se alimentou, passou o processo, o corpo já absorveu, o que ele não quis utilizar, ele armazenou, mas a gente entra agora num novo período do jejum.
Ele, se acontecer num período de 8 horas desde a última refeição, acaba tendo que fazer o quê? O glucagon acaba tendo que jogar a glicólise que estava no fígado para a corrente sanguínea de novo, porque senão vai te dar uma hipoglicemia. Você está sem comer, então precisa de glicose no sangue. Então, no jejum, o glucagon ele é liberado, ele tem uma ação contrária. O que ele faz? Ele vai pegar a glicose e vai jogar na corrente sanguínea para você não desmaiar. Estimula os depósitos dos aminoácidos e dos ácidos graxos. E aqui diz sobre estimular a glicólise, glicogenólise e a gliconeogênese. Que aqui está uma definição que eu deixei aqui para vocês para facilitar. Então, lise é a quebra da glicose. Quando ele fala genólise, é degradar o glicogênio para formar em glicose. E se eu usar outro composto para produzir glicose, é gliconeogênese. Não precisam decorar esses nomes, tá bom? É só lembrar que é tudo relacionado com a glicose, que é a energia que vai dar. O que eu quero que vocês lembrem é que se a gente tem altos níveis de glicose na corrente sanguínea, é hiperglicemia, e se a gente tem baixos níveis de glicose, hipoglicemia. É isso que eu quero que vocês lembrem. Não precisem decorar essas nomenclaturas, tá bom? Apenas é importante ter, porque como a disciplina é de bioquímica, então acaba, assim, tendo que saber que existe uma diferença entre as formas de quebra da glicose, tá bom? Então, essa nomenclatura aqui eu trouxe bem divididinha para você nesse box, verdinho, só para vocês saberem, quando usar esses termos, o que ele está se referindo. Então, a glicólise pega a glicose, quebrou em 2 ácidos pirúvicos, a glicogenólise pega o glicogênio, degrada ele, transforma em glicose, e a próxima, gliconeogênese, neogênese, gênese é de formação, é formar glicose a partir de uma coisa nova, né, algum outro composto, por isso que tem esse neo. Então, aqui está só o formatinho, né, quando a gente vai, então, fazer da glicose para o glicogênio, glicogênese, e do glicogênio para a glicose, glicólise, só essa tabelinha ali. Bom, então vamos falar um pouquinho de novo agora do jejum. A gente já se alimentou, agora quando a gente está falando do jejum é porque passou 8 horas desde que você comeu. Então seria aquele assim, tomou o café da manhã, não almoçou, já é 4 horas da tarde. A pessoa passou um longo período sem comer. Outro ponto para passar 8 horas também é quando a pessoa está dormindo. Ela jantou, dali ela só vai se alimentar depois no café da manhã, mas dali ela estava dormindo e o metabolismo dela deu uma baixada. Mas se ela está fazendo as atividades, ela tomou o café da manhã às 8 horas da manhã, daí passou mais 8 horas sem comer, já são 4 horas da tarde, a pessoa já começa a ter o quê? Uma queda, ela começa a ficar com um baixo nível de glicose na corrente sanguínea, ela vai ficando mais fraquinha. Então, o que faz? Os carboidratos e as gorduras é que vão agora ser mobilizadas nas nossas reservas, para poder gastar essa energia. A proteína, a gente não consegue ter reserva. Então, para utilizar proteína, tem que prejudicar algum organismo. Então, acaba prejudicando o intestino, o músculo, né? É por isso que se você não come, a primeira coisa que vai perder é gordura, né? A primeira coisa que é a fonte de energia, nunca a proteína. Somente 2/3 da nossa proteína pode ser degradada, sem comprometer, né, as funções vitais. Então, se falar em jejum, nunca, nunca, nunca associem que a pessoa vai estar degradando proteína. Não. A pessoa vai degradar carboidratos e as gorduras, que são os lipídios, tá bom? Apenas carboidratos e lipídios. Ficou em jejum, o organismo vai utilizar um deles. Carboidratos ou lipídios, proteínas não, tá bom? Eu vou até escrever aqui do ladinho para vocês colocarem. Então, jejum, para vocês terem anotadinho. Então, jejum, degrada os carboidratos, que são os açúcares que a gente tem no corpo, e lipídios, que são as gorduras. Proteína, vou escrever aqui do ladinho. Proteínas não são degradadas, tá? Nesse quesito aqui do jejum. Então, ficou de jejum, vai consumir carboidratos
e lipídios, tá bom? Então, deixei marcadinho aqui do lado. Obrigada, Marli. Deixar um recadinho ali no chat, tá bom? Então, eu deixei marcado aqui para vocês esses dois aspectos principais. Então, assim, tá em jejum, tá sem comer, o que vai acontecer? Ele vai degradar carboidrato e lipídios. As gorduras e os carboidratos, proteínas, não entram nesse quesito. Daí depois, quando ele está em jejum, no fígado, é a degradação do glicogênio e na parte, então, do tecido adiposo das nossas gorduras, faz com que haja degradação dos triglicerídeos, libera os ácidos graxos, então, lá, o lipídio vai se degradar e vai liberar os ácidos graxos. E também no tecido muscular tem a oxidação dos ácidos graxos para produzir energia. Degrada as proteínas musculares, né? E é isso, então, que acaba acontecendo também no meu tecido muscular. Eu vou tirar aqui. Agora tá melhor, Wesley? Tirei a câmera? Melhor. Então tá jóia. Obrigada por terem avisado. E como eu não escuto o ruído, dele não tinha como saber. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum prolongado. Nesse caso, então, a gente já tem um jejum muito mais do que 8 horas. Passaram-se muito tempo desde que a pessoa se alimentou. Então, se intensifica a degradação do ácido graxo, que é a parte, então, dos lipídios, da gordura que foi degradada. Então, lembra lá que os lipídios são aquelas moléculas complexas e quando a gente vai degradando, forma o ácido graxo. Então, quando eu tenho um jejum, os lipídios, a gordurinha, vai ser, então, degradada para os ácidos graxos. O sistema nervoso começa a metabolizar os corpos cetônicos e aumenta os corpos cetônicos, pode levar à acidose. Daí você diz, meu Deus do céu, que nome é isso? Corpos cetônicos? Vamos ver aqui, ó. Corpos cetônicos são essas 3 estruturas aqui na direita, como vocês podem ver. Eles são substâncias que são solúveis na água. Então, eles são derivados da quebra do ácido graxo. Então, lembra que a gente tinha os lipídios, que se transformam em ácido graxo, e esse ácido graxo ele pode ser quebrado de novo em corpos cetônicos, que são esses 3 compostos aqui, essas 3 substâncias que estão marcadinhas aqui na direita. Tá bom? Então, quando vocês verem esses nomes, é porque ele está falando, então, que o ácido graxo se quebrou, o ácido graxo se quebrou nessas 3 estruturas aqui. A quebra deles também acontece no fígado, durante uma baixa ingestão de alimentos. Então, se você não está comendo, você está de jejum. Então, o que faz? Acaba degradando ainda mais aquela molécula que já estava pequenininha, vai ficar menor ainda. Quando a gente tem algumas dietas que você não come carboidratos, também acaba acontecendo isso. Você comeu algum lipídio, alguma gordura, então o organismo acaba transformando os lipídios nos corpos cetônicos também. Além disso, onde que ele pode ser gerado? Então, no jejum, se você não come carboidrato, também se você faz muitos exercícios intensos, prolongados, e no caso do alcoolismo e diabetes. Então, aí que vai formar esses 3 compostos principais. Então, quando a gente tem em jejum prolongado, tem um aumento desses corpos cetônicos, e além disso, temos no rim, né, a formação de glicogênio através de compostos diferentes, excreção de amônia. Então, também acaba tendo acidose. Lembra que a gente comentou sobre acidose na aula do bimestre anterior, que é justamente fazer com que haja um aumento do pH do nosso sangue. Então, se a gente está com jejum muito grande, há muito tempo, ele também dá uma acidose no organismo. Os corpos cetônicos a gente já viu, então são os ácidos graxos quebrados mais um pouquinho, essas são as menores estruturas deles. E agora a gente vai falar só um pouquinho com relação à energia no jejum, aonde que vem essa energia. Então, ela vem de onde? Vem do catabolismo, que é aquela degradação das moléculas complexas em moléculas mais simples. Então, a gente tem esse corte, o catabolismo, que libera energia. A gente precisa manter os níveis de glicose, né, para funcionar o nosso cérebro, para degradar os ácidos graxos, para ter essa energia.
E para isso, então, acontece a redução da insulina e aumenta o glucagon. Então, reduz a insulina. Então, a insulina que faz o que? Ela tira a glicose do sangue e joga para o fígado. E o glucagon tira do fígado e joga para a corrente sanguínea. A energia no jejum, eu trouxe aqui também para vocês uma característica assim, para um homem, por exemplo, de 70 quilos, quanto que ele vai precisar? Então, de gordura, ele precisa de 15 quilos de gordura ou 135 mil quilocalorias, de proteínas, 6 quilos ou 24 mil quilocalorias, e de glicogênio, que o glicogênio, lembrem lá, é os carboidratos ou os glicídios, é o mesmo nome, que é só de 0,2 gramas ou 800 quilocalorias. Aqui é só com relação a quanto então que esse homem de 70 gramas, 70 quilos ia precisar para ter energia. E por último, vamos falar só um pouquinho sobre o jejum intermitente. Vocês já devem ter ouvido falar, né, em algumas notícias, o pessoal acaba fazendo com mais frequência. Eu não sei se vocês já fizeram alguns tipos de dietas, assim, mais mirabolantes, né? Ou se já focaram direto na alimentação ou não, né? Mas um ponto novo que tem sido, assim, bastante discutido são essa possibilidade de fazer o jejum intermitente, né? Daí ele fala que é um jejum, pode ser de 16 por 8, é um jejum que você fica 16 horas sem comer, e depois 8 horas come, então por isso que ele tem essa característica, mas também pode ser de 5 por 2, que é um jejum, jejum em 2 dias da semana. Então também é um período maiorzinho. Tem aqui comer, parar e comer, que é um jejum de 24 horas, uma ou mais vezes na semana, então ficar o dia inteiro sem comer. Tem a parte de pular as refeições, então ou eu não almoço, ou eu não tomo café da manhã, então daí você pode fazer essa variação. Tem também a questão de fazer o jejum intermitente por dias alternados, então jejuns em dias alternados, você às vezes faz na segunda, daí no outro dia faz na quarta, na quinta, você pode estar fazendo essa alteração. E também a outra parte de jejum intermitente existente é fazer apenas uma refeição gigante à noite. Então, daí você come bastante, depois você faz o jejum novamente o dia inteiro. Então, esse é um tipo de jejum intermitente também. E depois, aqui só para a gente fazer uma caracterização, a gente tem a leptina. O que é leptina? Ela é produzida também no nosso tecido adiposo, da gordura. Ela estimula essa sensação de saciedade do nosso hipotálamo, que é, então, essa característica que a gente tem no nosso cérebro. O hipotálamo é que vai nos informar, tipo, olha, já comeu bastante, já está saciado, então não vai comer mais. A leptina é que vai dar essa característica. Você está lá se alimentando, comendo, daí você pensa assim, não, agora eu vou parar. Então eu vou, já estou satisfeita. Essa saciedade, quem fornece para a gente é a leptina. A leptina, ela inibe a produção dos peptídeos, que estimulam a ingestão alimentar. Então a gente estava ali querendo se alimentar, mas então a gente tem a leptina para informar, para dizer assim, ó, pronto, não precisa comer mais, já está satisfeito. Ela faz com que haja um estímulo também do gasto energético. Então, aqui nessa figurinha, a gente tem duas substâncias principais, a leptina e a grelina. Então, no caso aqui, quando a gente está com a leptina, né, mais alta, a gente está com fome. Então, a leptina que vai nos dar essa sensação da saciedade. E se a gente já está, então, com a saciedade bem pronta, não estou mais com fome, já terminei, então meu nível de leptina fica mais pesado. Então, eu tenho bastante leptina já indicando que, não, já comi bem. Então, aqui a gente tem essa figurinha. Antes de comer, a gente tem muita grelina. Então, é o corpo ali produzindo as células, né, dentro do gastrointestinal, informando ali que eu quero, porque eu preciso, estou com fome, tenho que comer e a minha leptina está baixa. Quando eu me alimento, então, que é depois de comer, isso inverte. A leptina, ela fica bem elevada, então, ele é um hormônio que foi feito pelas células adiposas, e ela já indica assim, ó, pronto, já está
saciado, não precisa comer mais. Tá bom? E aqui eu trouxe para vocês uma figurinha com relação a isso, sobre a saciedade. Então, essa diferença entre você realmente estar com fome e ter aquela sensação de saciedade. Olha, já comi, não quero mais, já estou satisfeito. Então, o funcionamento se baseia no mecanismo, que é como uma gangorra, né? Enquanto você está com fome, a saciedade está alta, mas depois que a saciedade está alta, a fome diminui. Então, uma é o contrário da outra, né? Você só está com fome até aquela sensação de, pronto, já comi, já não quero mais. Então, quem comanda a fome é a grelina, né? O hormônio que aumenta nessa hora, mas depois que você já comeu, dali sim que aumenta a nossa peptina, para então falar, a leptina, para poder falar assim para você, olha, já comeu, já está saciado. Então, primeiro, o ponto 1 aqui, a fome começa no estômago, quando ele está vazio. Aumenta a produção da grelina, estou com fome. Depois a gente vai para o item 2, que é a grelina avisa nosso hipotálamo, nosso cérebro, que a gente precisa comer e o corpo vai pedir a próxima refeição. Depois, no 3, a gente se alimenta, o alimento vai chegar até o estômago, a grelina diminui porque eu já comi, e agora a gente vai sentindo essa sensação de saciedade, já comi, estou satisfeito. Por último, então, o nível 4 é quando a comida sai do estômago e entra no intestino. No início dele, o hormônio GLP-1 é estimulado, funcionando também como um freio para o cérebro cessar a fonte, para o cérebro já informar, ele não precisa comer mais, já está satisfeito. Então, olha só que interessante. Primeiro, então, começa no estômago, o estômago vê que está vazio, avisa o cérebro, o hipotálamo, daí então a grelina avisa que você está com fome, você se alimenta, até então chegar ao ponto onde a tua leptina fica tão elevada que você já está satisfeito, saciado, não vai precisar comer mais. Então, resumindo, né, só para entrar agora no finalzinho da nossa aula, a gente viu então que o metabolismo ele é dividido dentro dos nossos sistemas principais. Depende do nosso sistema nervoso, então o hipotálamo vai estar avisando quando a gente quer comer, quando precisa comer, quando já está satisfeito. Depende do nosso sistema endócrino, que seriam os hormônios, principalmente a insulina e o glucagon, mas também depende do nosso sistema, né, do tecido adiposo, que é onde a gente acumula gordura. Então, quando a gente não está se alimentando, já comeu bem, tem o tecido adiposo ali com a gordura para poder, então, estar nos indicando que a gente pode estar usando ele como fonte de energia. Se você não está comendo, vai para o sistema adiposo, para a gordura que estava armazenada, ser como fonte de energia, mas também é durante um tempo só, né? Chega uma hora que daí já começa a baixar demais, a hipoglicemia fala mais alto, dá uma sensação de desmaio, então daí o corpo já pede de novo para você se alimentar. Por último, só falando um pouquinho do que a gente vai comentar também na aula que vem, é sobre alguns erros que acontecem no metabolismo das pessoas. Então, existem alguns erros inatos do metabolismo, que o código dele é o EIM. Eles são distúrbios, né? Eles acontecem de maneira genética, então é uma falha no DNA da pessoa e ela acaba tendo um defeito, ela tem uma dificuldade de não conseguir fazer com que a via metabólica dela funcione de maneira adequada. Então, a pessoa acaba tendo dificuldades com alguns tipos de vias metabólicas. Então, por exemplo, não consegue degradar os lipídios, ou não consegue degradar proteínas, carboidratos, e assim por diante. Então, essas doenças, elas acontecem, então, por um efeito genético, e também acaba trazendo essa falha na síntese, que é a formação, degradação, armazenamento ou transporte das moléculas no organismo. Então, às vezes a pessoa até forma proteína, mas ela não consegue armazenar nem transportar. Ou ela até consegue armazenar, mas não transporta nutrientes para o organismo. Então, são falhas no metabolismo da pessoa. Um exemplo aqui, igual a gente estava comentando agora, da leptina, né? Que a leptina é que dava aquela sensação de saciedade. Então, quando tem uma deficiência congênita, ou seja, ela é uma doença, então, genética, né? Com relação à leptina, a pessoa acaba tendo um excesso de peso logo na infância, porque ela não se sente saciada, ela sempre quer comer, né? Tem um elevado consumo de alimentos por causa disso também. E, além disso, um dos efeitos
né, devido à leptina, a gente tem a questão das infecções constantes, fome constante e a insulina elevada no sangue. Então, a insulina elevada no sangue indica justamente esse ponto de você estar fazendo com que a glicose ela esteja então caminhando, né, ao invés de ficar na corrente sanguínea, para que ela vá para o fígado. Tá joia? Então, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem aproveitar agora, a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula sobre essas doenças do metabolismo, mas hoje o foco mesmo era verificar o metabolismo, a glicemia e essa parte da gente verificar até os lipídios no fígado, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, que eu estou aqui à disposição. Tá bom? Na aula que vem a gente conversa um pouquinho mais a respeito, então, dessas doenças do metabolismo, o que acaba impedindo das pessoas funcionarem, mas era isso hoje, tá bom? Bom descanso para vocês, mais uma vez, aproveitar que vocês estão todos aqui, desejar Feliz Dia Internacional da Enfermagem, parabéns para vocês, essa profissão maravilhosa. Agora tá na hora de comer mesmo, né? Já quase 9 horas, tá bom? Bom descanso para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Daqui a pouquinho eu já coloco o vídeo lá no AVA, tá bom? Bom descanso. E parabéns pelo dia de vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.